Bom, pessoal, então, dando início, né, ao nosso ao módulo 3, né, nossa terceira aula dessa disciplina, a gente vai discutir um pouco da questão da legislação e de políticas públicas relacionadas a ações afirmativas. Aí eu trouxe uma provocação para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Eu extraí esse texto, né, de uma obra que está disponível para vocês na disciplina, que é do Munanga, uma obra publicada em 2004. E aí ele traz um extrato, né, de uma outra obra, que é de um autor chamado Silvio Romero. Vejam que não é uma fala do Munanga, tá? É uma fala desse Silvio Romero, que foi uma obra publicada em 1902. Então, daí já dá para sentir qual vai ser a pegada, tá? Vamos lembrar que houve a absorção da escravatura aqui no país em 1889. E aí esse Silvio Romero escreveu isso em 1902. Olha qual que era a percepção dele nesse momento, né, no começo do século XX. Todo brasileiro é um mestiço. Quando não é no sangue, o é nas ideias. Mas não é por isso, completa. O Brasil será uma nação, mas não é por isso que o Brasil será uma nação de mulatos. Porque na mestiçagem, a seleção natural faz prevalecer, após algumas gerações, o tipo racial mais numeroso, que no caso do Brasil é a raça branca, graças à intensificação da imigração europeia, ao fim do tráfico negreiro, ao decréscimo da população negra após a abolição e ao extermínio dos índios. Dentro de 2 ou 3 séculos, a fusão entre as três raças será talvez completa, e o brasileiro típico, mestiço, bem caracterizado. Então vejam, era essa perspectiva que um historiador tinha em 1902, de que o Brasil era um país de mestiços, mas que essa mestiçagem tenderia a ser diluída em virtude do grande número de pessoas de pele branca, né? E que em 2 ou 3 séculos provavelmente a gente não teria mais teria esse mestiço bem caracterizado, mas tendendo para essa mestiçagem mais com a raça branca. Então vejam que é um recorte altamente racista, segregacionista, preconceituoso. E aí o Munanga, ele é um autor de origem africana e ele discute muito essa questão, né, da branquitude e dessa perspectiva dessa mestiçagem que tenderia a mestiçagem com a pele mais clara, que é uma perspectiva preconceituosa. Então vejam que o argumento que o Silvio Romero traz é que como teve muita imigração europeia, principalmente no começo do século XX, que esse aporte, né, de pessoas brancas poderia reduzir a população preta e, com isso, reduzir a mestiçagem com pessoas pretas. E aí vejo que ele traz até a questão da dizimação dos indígenas, né, que é um fato, né? Teve esse genocídio aqui quando houve a colonização, tanto por eliminação direta, quanto por captura e escravização dos indígenas, quanto por transmissão de doenças, né? Porque se o grupo populacional não teve contato com determinados agentes patogênicos, né, em algum momento da história, não houve evolução para resistência àqueles patógenos, né? Diferente do que aconteceu na Europa, por exemplo. A peste negra, por exemplo, eliminou 1/3 da população. Só que o restante da população que sobreviveu, ela era altamente resistente a outros patógenos. Então, patógenos que um europeu é resistente, o indígena não era. Então, fora que assim, a gente está pensando, por exemplo, gripe e outras do pneumonia, né? Mas além disso, como também teve muito estupro, né, de indígenas pelos europeus, teve muita transmissão também de ISTs, né, sífilis principalmente. Então, não só por extermínio direto, mas por propagação de agentes patógenos entre populações que não estavam adaptadas a eles, né? Então, é uma questão bem séria. E aí, outras questões também para provocar um pouco vocês e talvez tentar convencê-los por que é importante a proposição de ações afirmativas aqui no Brasil. Então, primeiro, né, quando a gente considera o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano,
Se a gente considerar somente a população branca, o Brasil ele estaria mais ou menos na 43ª população, que seria uma posição, pessoal, de países desenvolvidos. Se, por outro lado, a gente considerar somente a população preta do Brasil, a gente estaria na 108ª posição, que aí a gente seria colocado ao lado de países mais pobres. E aí, por que eu trouxe esse dado? Percebam o seguinte, se a questão da cor de pele ela não fosse importante para o desenvolvimento humano, a gente esperaria que o IDH para brancos e pretos fosse mais ou menos similar. E o que a gente vê aí que os brancos eles têm, digamos assim, acesso a privilégios que estão mais relacionados a países desenvolvidos e os pretos a situações mais ligadas a países subdesenvolvidos, certo? Então, considerando de forma geral como que funciona isso. Outra coisa, até onde eu sei, não tem nenhum bilionário preto no Brasil, tá, gente? Todos os bilionários aqui do Brasil são brancos. Então, isso também tendencia bastante esse IDH, certo? Então, só para vocês terem uma ideia que tem algo estranho aí, tá? A conta não fecha. Aí, pensando, eu trouxe só essas duas questões aí para vocês entenderem esse olhar deturpado que existia no começo do século XX, mas eu acho que ainda algumas pessoas têm essa mesma perspectiva, viu, gente? Tem hora que eu me assusto com alguns comentários, tá? Tanto é que na última aula, eu confesso que eu saí da aula péssimo por causa dos relatos que vocês trouxeram em relação à questão de preconceito e tal, que me deixou bem, bem abalado, sabe? Então vejam que mesmo com todo o desenvolvimento, todo o acesso à informação que a gente tem, ainda hoje predomina uma perspectiva, uma visão racista, preconceituosa, segregacional, que diferencia as pessoas de forma a minimizar algumas simplesmente pela cor de pele. Então é uma questão muito séria que a gente vivencia aqui. Aí, justamente considerando essa questão, que há uma discrepância aí entre brancos e pretos aqui no país, é que principalmente no começo do século XXI, aqui no país começou a haver uma implementação, começa um pouquinho antes, mas se intensifica a partir dos anos 2000, tá? Começa a haver uma proporção de um conjunto de políticas que visam tentar reduzir essas diferenças entre as populações, tá? Principalmente considerando os grupos formados por pretos e pardos e indígenas, certo? A esse conjunto de ações deu-se o nome de ações afirmativas, que são políticas que tentam de alguma forma corrigir esses erros históricos que levam à segregação desses grupos populacionais, né? Então, a ação afirmativa é um conjunto de medidas que favorece grupos discriminados e vitimados pela exclusão social ocorridos no passado ou no presente. O objetivo dessas ações, dessas políticas, é eliminar a desigualdade e reduzir as segregações, certo? A ideia é que se chegue num ponto que não haja mais essa diferença e aí não há mais a necessidade de utilização de ações afirmativas, tá? Mas enquanto as diferenças persistirem, é muito importante a proposição de políticas e ações afirmativas. Essas políticas também, elas permitem maior participação dos grupos marginalizados, né? Então, permite que esses grupos, por exemplo, tenham acesso à educação, à saúde, a emprego, aquisição de bem material, rede de proteção social e reconhecimento cultural. Então, todas as ações afirmativas que a gente vai ver na aula de hoje, que tem relação com essas políticas públicas, né, que são... Aqui eu vou traduzir elas principalmente na forma de legislações, né? As legislações são políticas públicas, né? Ou são normativas que permitem, né, a execução de políticas públicas. Elas têm como objetivo essas questões aqui, né? E que, de forma geral, é permitir que esses grupos marginalizados consigam participar de diferentes espaços. Já discutiu a questão de representatividade, né? Como é importante que pessoas de diferentes grupos, né, sociais aqui no país ocupem diferentes espaços para que as pessoas entendam que os diferentes espaços podem ser ocupados por qualquer uma das pessoas que existem no Brasil, dependendo da sua cor de pele, do seu gênero, da sua sexualidade, da sua condição socioeconômica. Então, as ações afirmativas, elas têm essa perspectiva. As ações afirmativas, pessoal, não são voltadas somente para questões étnicas, tá? Tem ações afirmativas, e a maior parte delas, na verdade, tem essa perspectiva, elas são voltadas para a questão
principalmente socioeconômica. Só que vocês já devem ter percebido que aqui no Brasil, a cor de pele, em alguma medida, pode determinar a tua condição socioeconômica. Então, o que acaba acontecendo é que os grupos que essas ações afirmativas atingem, né, ou favorecem, acabam sendo formados principalmente por pessoas pretas, certo? Isso não é uma coincidência, tá? É uma questão histórica. Isso acontece porque esse grupo ele foi trazido para o Brasil de forma como escravos e esse lastro histórico ele permanece até os dias atuais, certo? Com novas roupagens, obviamente, mas permanecem. Aqui algumas questões, né? Algumas ações afirmativas que levam a essa maior participação dos grupos. Então, uma delas é o aumento da participação dos grupos discriminados em determinadas áreas de emprego ou no acesso à educação por meio de cotas. Vocês já devem ter visto que alguns postos, né, de trabalho, eles precisam necessariamente ser ocupados por exemplo, quando abre concurso público. Obrigatoriamente tem um percentual de vagas que deve ser ocupado por pessoas pretas, né? Então tem todo um processo de seleção e aí algumas vagas são destinadas à concorrência por esses grupos, de forma a garantir que tenha sempre para todo concurso público a entrada de um percentual de pessoas pretas, que isso torna nesses espaços que seria, por exemplo, o ensino superior, estar numa universidade enquanto professor, né? Então isso de alguma forma permite o acesso dessas auxilia nessas pessoas a ocupar esses postos. Aí vocês podem falar assim, mas isso é injusto. Pensa o seguinte, pessoal, para uma pessoa preta chegar a finalizar doutorado, quantas pessoas pretas finalizam doutorado? Então vejam, para você poder concorrer a esse posto, você tem que ter pelo menos doutorado. Então a pessoa ela é qualificada, né? E falar que ela é favorecida, na verdade, o que eu acho que acontece é praticamente uma total ausência de professores pretos na universidade. Eu não sei aqui na pedagogia se vocês têm algum professor preto, mas na biologia, neste momento, eles não têm nenhum professor preto. Todos os professores são brancos, dos diferentes departamentos. No meu departamento não tem nenhum professor preto. O único professor preto que tinha, ele se aposentou. Já comentei com vocês, eu me sinto um pouco desconfortável ao ministrar essa disciplina por eu ser um homem branco, que eu acho que essa disciplina tem mais sentido uma pessoa preta ministrar, porque tem a ver com as vivências, né, desse grupo e dessas pessoas. Só que não tem concorrente, o único concorrente sou eu, que sou um homem branco. Né? Então vejam que por que não tem nenhum concorrente? É porque praticamente não tem nenhum professor preto que possa. Porque para você poder concorrer a essa vaga, você tem que ser professor da UFTM. Para você ser professor da UFTM, você tem que passar no concurso público. Para você passar no concurso público, você tem que ter feito doutorado. Então vejam que é uma corrente de condições para você poder chegar nesse lugar. E de alguma forma essa corrente atinge poucas pessoas pretas, que é o que eu percebo dentro da universidade. Quando eu estudei na Unesp, tudo bem que era outra época, isso também para mim era bastante visível, né? No curso de biologia tinha só 2 pessoas pretas, quando eu fiz graduação, nos anos 90, e o curso tinha 200 alunos. Então, dos 200 alunos, 1% era preto, sendo que mais da metade da população do Brasil é preta, ou parda, né? Então, só para vocês terem uma ideia que aqui, quando fala da questão de cota, né, para esses postos, concessão de bolsa de estudo, prioridade em empréstimo e contratos públicos, distribuição de terras e moradias, medidas de proteção diferenciada para grupos ameaçados, etc. A gente vai discutir algumas legislações relacionadas a isso, principalmente aquelas voltadas para a educação, tá, gente? Porque aqui o foco nosso é como nós, enquanto professores, a gente aplica essas ações afirmativas. Então, aqui eu trouxe um panorama geral, mas a gente, enquanto professor, a gente aplica algumas outras. Então, a primeira, digamos assim, a originária, é essa Lei 10.639 de 2003. Vejam que é uma lei de 2003, gente. São 23 anos já que essa lei foi homologada. E a pergunta que eu faço é, será que ela vem sendo aplicada? E, por exemplo, essa disciplina existe no curso de pedagogia porque é uma prerrogativa dessa lei, tá? Então, a lei de 10.639 de 2003, ela
traz essa obrigatoriedade de formação de professores que tenham alguma ligação com as questões étnico-raciais e étnico-culturais. E aí, por isso que tem essa disciplina aqui na pedagogia. Curiosamente, o curso de biologia, que é uma licenciatura também, que é um curso de formação de professores, não tem essa disciplina. E a legislação propõe que seja uma disciplina obrigatória, igual acontece aqui na pedagogia, né? Está tendo uma mudança agora na matriz do curso de biologia, provavelmente vai se incorporar uma disciplina dessas, o que acaba acontecendo é que diferentes disciplinas do curso discutem algumas questões, inclusive na minha disciplina, eu discuto evolução humana, eu trago algumas questões relacionadas a essa perspectiva étnico-racial, mas é muito pouco, tá, gente? Precisaria ter uma discussão um pouquinho mais aprofundada, que é o que acontece aqui no curso, aqui na curso de pedagogia, tá? Se eu não me engano, nas licenciaturas, eu não sei se além da pedagogia, talvez a história tenha, mas eu sei que nos cursos de área de ciências, nenhum deles tem, tá? Nem matemática, nem na física, nem na química, nem na biologia. Eu não sei se na letras, na história, a história provavelmente deve ter, mas eu não sei se os outros cursos têm. Então, o que essa lei garante? Que haja uma obrigatoriedade de ensino de história e cultura afro-brasileira, certo? E aí vejam, em quais níveis de ensino, né? Fundamental, médio, em escola pública e privada. Vejam, a lei de 2003, tá? A primeira turma que eu peguei de educação básica foi em 2003. Eu trabalhei com educação básica entre 2003 e 2011. Eu não me lembro de ter discussões. Eu lembro que a professora de história discutia alguma coisa, mas essa não é uma questão só da história, essa é uma questão que é obrigação de todos os professores. Porque a questão da história da cultura afro-brasileira, ela está relacionada a todas as disciplinas. Porque você pode trazer as contribuições, né, dessa cultura para as diferentes áreas. Então, mesmo hoje, eu acho que ainda tem uma deficiência na aplicação. E não é fazer atividade no dia da consciência negra, não, tá, gente? Ou no dia da abolição dos escravos, que são duas datas aí, elas são importantes do ponto de vista de marco histórico, mas a leitura que a escola faz dessas datas aí, eu não sei, não. Uma coisa para se pensar. E aí, o que se deve ser ensinado? História da África e dos povos africanos, luta dos negros no Brasil, cultura negra brasileira, contribuição negra na formação do Brasil. E aí a gente consegue ver essas diferentes perspectivas do que pode ser ensinado em qualquer disciplina, tá, gente? Na física, na química, na história, na biologia, na matemática, no português, né? Até no inglês, né? Porque tem o Black English, você pode trabalhar com alguma música que trate dessas questões, né? O foco é, obviamente, que é na cultura negra brasileira, mas você pode utilizar uma cultura negra de outro país e tentar comparar com a do Brasil, né? Numa aula de inglês, por exemplo. E aí, como trabalhar todo o currículo escolar? E aí, essa lei, ela traz destaque para artes, literatura e história, mas não restringe a essas áreas, tá, gente? E aí, o que aconteceu? Vocês perceberam que essa primeira legislação, ela tinha uma ação afirmativa relacionada à questão do currículo, né, a questão da escola, que tem interesse para a gente aqui da área de pedagogia, mas faltou a questão da incorporação da cultura indígena. E isso ocorre em 2008, com a Lei 11.645. Essa lei, ela não exclui a 10.639, mas ela amplia, acrescentando a questão da história e cultura indígena, e aí ela abrange os povos indígenas do Brasil, e aí as questões de luta, culturas, contribuições, e reforça a diversidade étnico-cultural brasileira. Então, veja, são duas legislações que, na verdade, essa segunda, ela é como se fosse um acréscimo àquela primeira, certo? E aí, dentro dessa questão dessas leis, foi também publicada as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. As DCNs, pessoal, elas são diretrizes que trazem um monte de informação importante quando você vai pensar na aplicação da legislação em sala de aula. A legislação, ela tem uma perspectiva um pouco mais ampla. As diretrizes, elas estão muito relacionadas à questão de currículo. Tanto é porque é uma diretriz curricular nacional. E aí, o que elas orientam? Essas aqui especificamente. Eu coloquei para vocês, tá, pessoal? Esses documentos todos que eu estou falando aqui, eu só não coloquei ainda
a última lei, que é a questão da lei de cotas, que eu vou baixar e colocar também, tá? Nas leituras lá. Então, as diretrizes, elas estão relacionadas à implementação da lei 10.639 e 11.645, certo? Elas normatizam como a gente deve trabalhar a relação étnico-racial na educação, orientam práticas pedagógicas e curriculares e tem como objetivo combater racismo estrutural institucional, valorizar a história e cultura afro-brasileira e indígena e promover uma educação antirracista, inclusiva, democrática e plural. Então, quando a gente lê as DCNs, eu sugiro que vocês leiam, né? Elas trazem um monte de orientações de como a gente pode implementar nessas leis pensando na questão da escola. Ainda pensando nas DCNs, né? Como que o currículo pode ser pensado, como que a gente poderia inserir nessas questões no currículo? Então, a ideia seria uma inserção transversal da temática étnico-racial, ou seja, na educação básica não seria uma disciplina como acontece aqui na formação de professores, tá? Ela deveria ser uma inserção que as diferentes disciplinas, né, do currículo abordassem, seja na forma de projeto, seja na forma de temáticas, né? Aí vai de acordo com cada sistema escolar e cada escola. Presença em todas as áreas de conhecimento, né? Superação do currículo eurocêntrico, que esse currículo é construído praticamente em cima de influência europeia, né, de história europeia e norte-americana também, né? Ixi, gente, acho que travou aqui. Ah, tá. E aí, em relação, então, veja, em relação ao currículo, a gente poderia implementar pensando nessas questões, né? E em relação à questão da prática pedagógica, né? Como que eu poderia desenvolver isso em sala de aula? Então, primeiro, nas diferentes disciplinas, valorizar o saber afro-brasileiro e indígena. Então, por exemplo, tem várias questões que a gente vai ver principalmente na semana que vem, tá? Semana que vem a aula é super legal também. A gente vai discutir de que maneira, né, a cultura indígena e a cultura africana, ela está presente no nosso dia a dia, a gente às vezes nem percebe, né? Então a gente vai discutir essas temáticas na semana que vem. E então, esses diferentes saberes que tem no dia a dia, como a gente pode trazer eles para a sala de aula? Então, o uso de material didático não discriminatório. Então, por exemplo, você vai adotar um livro didático, dá uma olhada nas figuras, para ver se as figuras têm pessoas de diferentes etnias, ou se só tem pessoas brancas representadas, né? Se você for usar IA, fica atento se quando você gera uma imagem com a IA, só tem representação de pessoas brancas, ou tem pessoas de outras etnias também, né? Também, se o tipo de exemplo está relacionado mais a uma cultura eurocêntrica, você tem exemplos que também valorizam a questão indígena, a questão africana. Então, a gente tem esse cuidado aí quando a gente for usar o material didático. Tanto o livro didático quanto livros paradidáticos, outros materiais, né? Também outra coisa, problematizar estereótipo e preconceito. Então, por exemplo, essas provocações que eu trouxe aqui no começo da aula é uma forma da gente problematizar as visões estereotipadas e preconceituosas. Então, a gente deve fazer isso também quando a gente assumir as cadeiras na educação básica, né? E aí, pensando na formação de professores, que é o que a gente está fazendo aqui. Propor uma formação inicial e continuada, né? Então, aqui é uma formação inicial de professores. Então, aqui no caso do curso de pedagogia, tem uma disciplina obrigatória. Mas, além disso, para os professores que estão em sala de aula também, aquelas horas destinadas à formação, elas poderiam ser destinadas à questão de práticas, né, antirracistas e antidiscriminatórias. Outra coisa também, os docentes devem ser melhor preparados para a educação das relações étnico-raciais e a questão do racismo deve ser enfrentada no cotidiano escolar. Já trouxe as questões aqui, né? Uma das turmas que eu dei aula teve uma situação uma das alunas descreveu, né? Que uma aluna da turma sofreu preconceito e a professora não fez intervenção, porque ela quis colocar panos quentes. Qualquer situação de preconceito que a gente presencie enquanto professor, a gente deve fazer intervenção, tá? A questão é que a gente precisa trabalhar essa intervenção de forma a não contribuir para mais violência, né? Mas a gente não pode simplesmente colocar pano quente e fingir que nada aconteceu.
Presenciou a ação, a gente, enquanto professor, tem que fazer mediação. Então, produzir algum tipo de ação para refletir sobre esse posicionamento, tentar entender por que o aluno chegou a essa questão, que vocês trouxeram lá da menina, um de vocês trouxe aí, né, da questão da menina que não queria ficar perto de crianças pretas, né? Então, o professor, ele é responsável por fazer intervenção. Inclusive, se ele se omite, ele pode ser penalizado por lei, tá? É ruim trazer essa perspectiva que é uma ilegalidade, né? Você colocar panos quentes frente a um enfrentamento de racismo, mas deveria ser uma coisa que seria meio óbvia, né? Se você é professor, você está ensinando os alunos, você está ensinando alguma coisa aos alunos, você presencia uma situação de preconceito e você finge que não está acontecendo, tem algo muito errado, tá? Talvez você não deva ser professor. É uma questão também para a gente refletir. Posteriormente às DCNs, pessoal, teve uma outra legislação, que é a Lei 12.888, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que é uma legislação também que tem como objetivo uma ação afirmativa. Essa legislação ela promove igualdade de oportunidade para a população negra do Brasil. E tem como objetivo, principalmente, combater a discriminação e das desigualdades, né? E assegurar a igualdade de direito, inclusão social e justiça racial. Ela é uma lei estruturante, né? E ela serve de respaldo jurídico para todas as ações afirmativas, né? E para políticas públicas antirracistas. Essa é uma lei que, obviamente, ela interfere na escola, mas ela está para além da escola, certo? Porque ela vale para toda a sociedade. Tanto é que, quando tem algum crime de racismo, é essa lei que pode ser utilizada para validar, sabe? Segundo a Lei 12.888, prática racista é crime no Brasil. Então, é uma lei que traz essa garantia. Bom, ainda falando um pouquinho dessa lei, pensando nessas 4 áreas, tá? Educação, saúde, trabalho e renda, e cultura e identidade. Na educação, ela incentiva políticas de educação antirracista e também valorização da história e cultura afro-brasileira. Então, ela está fundamentada nessas 2 leis que a gente já viu e as DCNs também que a gente já comentou aqui anteriormente. Em relação à questão da saúde, ela reconhece desigualdade racial ao acesso da saúde, né? E institui diretrizes para atenção integral à saúde da população negra. Em relação ao trabalho de renda, promove, né, a igualdade no mercado de trabalho e enfrentamento da discriminação racial e das relações laborais. Certo? E, por fim, em relação à cultura e identidade, essa lei, ela auxilia, né, na proteção e valorização de manifestação cultural brasileira, dos patrimônios históricos e simbólicos, certo? Então, essa lei ela foi bastante importante para legitimar essa luta dessa questão, dessa luta antirracista, né? Que, na verdade, ela não é do século XXI, tá, gente? É uma luta que ela dura um pouquinho mais que esses últimos 26 anos aí, que a gente está no século XXI. Certo? Aí, pessoal, uma questão que ficou faltando, que vejam, teve incorporação da questão racial, depois incorporação da questão indígena, diretrizes que ajudam a organizar, né, a educação voltada para essas questões étnico-raciais, uma legislação que garante direitos para esses grupos, né, que são discriminados. Mas aí um grupo em específico, tudo bem que é um grupo de pessoas, tem a ver com essa questão de origem africana e tem a ver com essa questão da etnia das populações pretas, né? Só que é uma população preta com outro recorte sociocultural, que são os quilombolas. E então, tem uma resolução do MEC, que é a número 8 de 2011, que ela trata da questão da educação quilombola. Então, vejam, ela regulamenta o direito à educação específica em comunidade de remanescente quilombola, e essa resolução ela é baseada no reconhecimento étnico, histórico, cultural e territorial. E é interessante, pessoal, porque ela tem uma abordagem, né, que é um pouquinho diferente da educação tradicional. Então, veja que os princípios da educação primeiro, reconhecer as populações quilombolas enquanto cultura e enquanto história de resistência, né? Também
tem a ver com a valorização da memória coletiva, da oralidade e territorialidade. Então, vejam, se é valorizada a questão da memória coletiva, da oralidade e da territorialidade, então essa educação ela deve se processar no espaço desses remanescentes quilombolas, certo? E, de fato, essa educação ela é vinculada à comunidade, à cultura e à luta por direitos. E aí tem umas questões bem interessantes a respeito da educação quilombola, por exemplo, a organização de ensino. Preferencialmente, ela deve ser ofertada nos territórios quilombolas. Então, isso é uma questão interessante. E o currículo, pessoal, a gente tem, obviamente, as diretrizes curriculares, que aqui eu trouxe algumas, eu trouxe a de questão étnico-racial, mas tem diretriz curricular para tudo que vocês imaginarem, tá? Para a formação de biólogo, para a formação de pedagogo, né? Mas aí, quando a gente pensa na educação escolar quilombola, o currículo é construído com a participação da comunidade e deve ser articulado à realidade local. E aí vejam que o calendário escolar não segue o calendário escolar das escolas regulares, né? Ele está relacionado às práticas desses remanescentes, né? E aí, como que é a formação de professores? Formação de série continuada específica para a educação nesse espaço, né? E os docentes são preparados para educação intercultural, relação étnico-racial e a realidade quilombola. E uma questão interessante, que é um estímulo de que os professores, né, que atuem nas comunidades quilombolas, sejam oriundos delas, porque eles entendem essa realidade, né, próxima. Então, isso otimiza, né, além de trazer uma representatividade também para esse grupo que se a gente está falando de grupos marginalizados, grupos de remanescentes quilombolas, eles são bastante marginalizados aqui no país. E aí vem a questão que talvez é uma coisa que incomoda alguns, não entendo porquê, né? Porque eu não consigo ver grandes prejuízos para os grupos que não são, digamos assim, privilegiados, entre aspas, por essa política, que é a questão da lei das cotas. A lei das cotas, ela foi proposta em 2012, certo? E ela está relacionada à reserva de vagas nas universidades federais e institutos federais, certo? Hoje em dia, até a Universidade Estadual aplica a lei de cota, mas ela está relacionada principalmente à Universidade Federal. Os outros sistemas de ensino, eles não têm uma obrigatoriedade a atender. Tanto é que não sei se vocês viram, que em Santa Catarina, eles tiraram a questão de lei de cotas de Universidade Estadual. E aí a federal, eles não podem fazer isso, porque a federal ela tem que responder essa lei aí. Inclusive, pessoal, tem recurso que vem para auxílio estudantil que ele só vem se a universidade ela atender essa lei de cotas, né? No caso das federais, todas as federais elas são meio que obrigadas. Teve um período que a universidade ela sinalizava se ela queria ou não participar dessa. Apesar de ser uma lei, houve um período aí de adaptação. Então, algumas universidades sinalizaram primeiro, outras depois. Eu lembro na época que aqui eu entrei na UFTM em 2012, né? As discussões aqui dessa implementação da lei de cotas foi em 2013, eu me lembro de participar das discussões. Na época teve alguns grupos que foram muito contrários à aplicação, dizendo que ia reduzir a qualidade dos alunos, a perspectiva, né, gente? Uma coisa meio assustadora, assim. Que a universidade ia ter problema com qualidade de alunos, é uma coisa horrível, assim. Mas aí, no final, a universidade aceitou, porque vinha recurso para assistência estudantil, isso é importante para a permanência dos alunos, né? Mas hoje, todas as universidades federais e Instituto Federal aplica essa lei de cotas. Essa lei de cotas ela não foi revogada, tá? Ela foi adequada em 2023, que eu vou falar daqui a pouquinho quais foram as adequações. Então, só para vocês terem uma ideia, todos os cursos, né, tem que destinar metade das vagas para estudante que cursaram todo o ensino médio de escola pública. Então, é assim, pessoal, por exemplo, na biologia. Na biologia tem 30 vagas, certo? Dessas 30 vagas, 15 vagas, por essa lei, né, 15 vagas são destinadas à ampla concorrência e 15 vagas são destinadas para alunos que estudaram em escola pública. Aí vocês podem falar, isso é injusto, porque quem estudou em escola particular? Pessoal, sabe qual é o percentual da população que estuda em escola pública? 82%. Se a gente fosse justo mesmo,
teria que ser destinado 82% das vagas para alunos de escola pública, que é o principal sistema de formação educacional aqui no país. Né? Por mais que pareça, nossa, mas tem um monte de aluno de escola particular. Realmente, na universidade tem, porque mesmo com as cotas, o aluno da escola pública, ele não se interessa, muitas vezes, em ir para o curso superior. Né? Tem um desestímulo durante o processo de formação. Então, vejam, parece, é muita coisa. Não, não é muita coisa. Se a gente considerar que 80% da população estudou em escola pública, esses mesmos 80% não estão na universidade. E quando a gente pensa cursos mais concorridos, aí a questão muda muito de figura, tá, gente? Então, primeiramente, né, metade das vagas é destinada para concorrência, metade para alunos que estudaram em escola pública. E aí vejam, e depois eu vou explicar, eu coloquei a figurinha aqui, acho que eu já vou detalhar aqui na próxima, certo? Então vejam que dessa vaga, metade, então 50% é destinado a aluno de escola pública, desse 50%, metade é destinado para pessoas que têm renda menor ou igual a um salário e meio por pessoa, a outra para renda maior. Dessas vagas aqui, que são destinadas, né, com renda superior a um salário e meio por pessoa ou inferior, você tem uma cota por etnia para cada uma delas. Então, metade delas para preto, pardo, indígena e a outra parte para outras etnias. Então, vejam, quando a gente pensa em lei de cota, a gente vai ter uns recortes, né? Então, assim, não basta ser só uma pessoa preta, você tem que ter sido uma pessoa preta que estudou em escola pública. Além disso, dependendo da renda familiar, você entra numa cota ou entra em outra, tá? E essa lei continua válida. E aí, só para vocês entenderem, né, ela tornou permanente, tem uma adequação, né, que foi agora de 2023, que é a Lei 14.723 de 2023. Então, o que essa lei fez? A lei de cotas, ela não era uma lei permanente, ela se tornou permanente. Isso é importante, tá? Por quê? Porque independente de quem esteja no governo, a lei de cotas tem que ser aplicada. Certo? Porque a lei de cotas, ela tem no seu... Se vocês tiverem curiosidade de ler a lei, que é legal, é uma lei interessante de a gente fazer a leitura. Ela deixa claro que enquanto houver essa desigualdade, a lei ela é aplicável. A partir do momento que não houver mais necessidade dela, esqueci como que chama, gente. Tem um termo para isso, quando a lei ela deixa de ser válida, né? Ela perde o efeito. Esqueci o nome. Então, não tem mais prazo para expirar. E aí, uma questão que é importante, tá, pessoal? Então, vejam que antes, os candidatos, eles concorriam, né? Na hora que você ia fazer a inscrição para o vestibular ou para o Enem, você definia se você ia entrar na questão da lei de cotas, né? E aí você não participaria da ampla concorrência. Então, por exemplo, se eu opto pela lei de cotas, eu não participo da ampla concorrência. Dependendo do curso, a ampla concorrência tem menos candidato do que a concorrência por cotas, tá? Então, tinha essa questão. Aí, o que essa lei mudou? Que agora todo mundo concorre em ampla concorrência, então todo mundo disputa vaga em ampla concorrência, e aí se ele não for aprovado na ampla concorrência, aí ele disputa dentro da vaga de cota. Por que isso é importante, pessoal? Porque às vezes você tem, por exemplo, uma pessoa que poderia participar da lei de cota, mas ela tem um desempenho excelente por questões de história de vida, né? Porque a gente tem história de vida, apesar de ter aí um predomínio de pessoas pretas que estão numa situação de marginalização ou de ganho salarial menor e tudo mais, tem algumas outras pessoas que estudaram em escola particular, por exemplo. E essas pessoas geralmente acabam tendo desempenho. Então, essa pessoa que poderia participar da concorrência em cota, ela participa da ampla concorrência, ocupa uma vaga de ampla concorrência, e aí deixa a vaga das cotas para pessoas que realmente têm algum tipo de desfavorecimento social. Certo? Outra coisa importante, não havia inclusão formal de pessoas PCD. Agora as cotas, elas também incluem as pessoas com PCD. Certo?
E aí esse percentual é definido conforme dado do IBGE, certo? Então, qual é o percentual de pessoas PCDs em determinada no caso aqui no Brasil, né? Outra coisa também, tem uma atualização de critério racial, tá? É mantida a reserva para preto, pardo e indígena. E aí uma questão interessante, pessoal, é que os percentuais agora eles são baseados na composição populacional do Estado. Então, por exemplo, você tem lá 50 vagas destinadas às cotas, né? O que acaba acontecendo é que você tinha lá, vocês viram que, por exemplo, tá, você estudou em escola pública, beleza, então você vai participar da disputa pelas cotas. Aí a tua família tem um ganho salarial menor que um salário e meio. Beleza, aí você vai disputar metade desses 50%, correto? E aí, dependendo da tua etnia, você concorre a um filão desses 25%, certo? Só que, por exemplo, preto, pardo e indígena disputavam por igual essa metade da metade, né, que é 12,5%. Hoje, dependendo da composição do estado, então, por exemplo, tem estados que têm uma proporção maior de indígena do que de pessoas pretas. Por exemplo, estados do norte, é muito comum que tenha um percentual populacional de indígena maior que de pessoa preta. No caso, por exemplo, dos estados do Nordeste, tem um predomínio maior de pessoas pretas do que de pessoas indígenas, né, de forma geral. Então, o que acaba acontecendo é que esse filão da cota, ele é proporcional ao ao percentual dessas etnias, né, em cada estado. Então, você não tem mais um valor, digamos assim, uma vala comum para todo mundo concorrer. Então, você concorre proporcionalmente ao que o percentual que a tua etnia representa naquela unidade federativa, né? Isso também ajuda no fortalecimento das comissões de heteroidentificação. Outra coisa também, a renda continua o critério central, certo? E tem o recorte de até o 1,5 salário mínimo per capita, certo? Então vejam que essa lei, ela prioriza primeiro alunos com vulnerabilidade socioeconômica, né? E obviamente que por tabela acaba favorecendo pessoas de etnias menos prestigiadas aqui no país. E aí, como que funciona hoje? Né, pensando na questão de lei de cotas. O ensino médio integral em escola pública é requisito básico, então se você não tiver feito o ensino médio todo em escola pública, você não pode concorrer à cota, independente de etnia, independente do que seja. Todos concorrem primeiro na ampla concorrência, e aí caso esse candidato não ocupe a vaga da ampla concorrência, eles vão concorrer às cotas, conforme o perfil declarado, e aí tem proporcionalidade dependendo da proporção daquela etnia em cada estado. O sistema se tornou mais justo, transparente e inclusivo, por isso que houve a necessidade de fazer essa implementação, tá? Só lembrando que a lei de cotas, ela é a original de 2012, né? Então teve aí 10 anos de utilização dessa lei. Os estudos têm indicado que as pessoas que entram por cotas, elas têm desempenho acadêmico superior àqueles que entram por ampla concorrência. Então, de fato, a lei de cotas propicia o ingresso de pessoas que talvez não teriam essa oportunidade, estavam no ensino superior, e essas pessoas aproveitam essa oportunidade de forma geral, tá, gente? E eu percebo isso nesse tempo que eu estou aqui na universidade, que, obviamente, que os alunos eles não falam se eles entraram por cota ou não, mas eu já dei aula para alguns cotistas que eu orientei, que eles comentaram comigo, e eles eram excelentes, assim. Então, o fato de ter oportunidade, isso traz um pouco mais de gás para a pessoa, de forma geral. Então, é extremamente importante que enquanto houver desigualdade no Brasil, que essa lei de cotas, ela continue a existir. E eu achei interessante as implementações, dá um trabalho do cão, tá, na universidade, porque como você tem cálculo que depende do estado, então você não tem uma regra fixa para cada estado. E aí você tem que estar consultando o dado do IBGE toda vez que você vai fazer algum tipo de concurso público ou de processo seletivo para verificar qual que é o percentual, né, de cada etnia. Mas se tornou um processo mais justo. E aí, pessoal, aqui tem um resumão, tá? Então, toda a legislação que eu discuti aqui, ela é apoiada na LDB, que é uma lei de 96. Então, a lei a 10.639, que é aquela que implementa a questão da história e cultura afro-brasileira, a lei 11.645, que implementa a história e cultura indígena,
Depois, a questão do Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.888 de 2010, a Resolução CNE-SEB da Educação Escolar Quilombola, né? E aí a gente tem as DCNs, que tem uma ligação direta com, principalmente com essas duas leis aqui, né? A 10.639 e 11.645, e todas elas têm como objetivo a educação e igualdade racial e as práticas antirracistas. Certo? Aí, pessoal, opa. Peraí. Bom, pessoal, então aqui eu trouxe algumas questões de legislação, de ação afirmativa. Não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, se vocês conheciam, né? Como é que funcionava. Mas a ideia dessa aula é trazer um panorama para vocês entenderem como que chegou. E eu tentei trazer uma perspectiva para vocês compreenderem por que a lei de cotas é importante, apesar que tem um discurso de uma parte da sociedade que se sente incomodada, mas vejam que a lei de cotas não prejudica essa parcela da população. Essa parcela da população que reclama, ela não é prejudicada. Na verdade, a ausência de lei de cotas prejudica uma outra parcela da população que nem sabe direito, às vezes, como lutar pelos seus direitos, sabe? Então, assim, e eu, tendo a experiência enquanto professor da universidade, eu vejo o quanto é importante, o quanto foi importante a implementação dessa lei até para uma ocupação de vagas, inclusive, né? Teve turma da biologia, por exemplo, que abria 30 vagas e ingressava 12 alunos. A questão de lei de cotas permite um aumento de interesse das pessoas, porque o que vai acontecer? Quando você vai talvez disputar, você se sente assim, eu não vou conseguir passar no vestibular, com de concorrência. Aí quando você pensa em lei de cotas, você fala, beleza, estudei a minha vida inteira em escola pública, então talvez eu tenha alguma chance de passar, né, em algum processo seletivo, ou do Enem, ou de vestibular. E aí a pessoa se anima, consegue ingressar, e aí ela valoriza essa oportunidade. E, de fato, o que eu tenho percebido que tem valorizado, tá? Eu até tive para a Bolsa de Iniciação Científica, por exemplo, também aplica a lei de cota, eu tive uma bolsista, que ela ingressou por ação afirmativa, foi uma das melhores orientandas que eu tive, né? Ela vai fazer até mestrado na USP, para vocês terem uma ideia, que é uma mulher negra, fortíssima, empoderadíssima, e eu fiquei super feliz dela prestar o mestrado lá na USP, porque eu falei, não, você precisa estar nesse espaço, você é uma voz que precisa ocupar o espaço da universidade, porque você traz toda a sua representatividade de mulher preta, então muito importante, né? Eu até fico meio emocionado, porque ela, eu acho que é algo muito importante. Eu acho que quando a gente vivencia isso, você entende por que é importante, né? E eu acho que é isso. Vocês têm algum comentário a fazer? Ficaram com alguma dúvida? Entender essa progressão? Eu sei que é um pouquinho chato quando a gente fala de legislação, mas eu tentei trazer o mais palatável possível, tá? Eu tentei organizar, ao invés de trazer... Eu dava essa aula trazendo os parágrafos das leis, né? Aí eu falei, nossa, gente, assim fica muito chato, né? Aí eu trouxe só a ideia principal, mas eu sugiro que, se vocês puderem consultar as leis, eu acho que isso contribui muito para a percepção de vocês a respeito dessa questão das ações afirmativas. E aí, vocês têm alguma dúvida, comentário, pessoal? Pode falar, Pedro. Professor, não tenho nenhum comentário, apenas elogio. Muito obrigada por essa aula maravilhosa, viu? Parabéns. Eu que agradeço a atenção de vocês, tá, gente? Professor, é a Cíntia. Eu concordo com as leis, né, tudo, mas assim, igual eu tenho uma vizinha minha aqui, que a filha dela, na verdade, os 3 filhos, eles consideram negros porque os avós são negros, né, a parte da mãe não, mas os pais na verdade, o avô, né? Os avós do marido dela são negros e os meninos tudo saiu moreninho. Sempre estudou em escola particular e usa essa cota. Eu sou contra nessa parte. Sempre estudou em Eles escola não podem usar essa cota, tá? Eles não podem usar. Mas eles usam. Não pode. Porque a hora que chega na universidade, se eles tiverem feito o ensino médio na educação particular, eles são desclassificados. Então, se eles falaram que usaram a cota,
e eles estudaram ensino médio em escola particular, eles estão mentindo, tá? Eles estão mentindo. Ah, sim, porque Porque eu você não. não pode. Você não pode. Se você estudar em escola particular, a menos que você tenha sido bolsista integral. Se você tiver tido bolsa 100%, durante todo o Não. ensino médio, então eles não. Se eles falaram que entraram por cota, é mentira, tá? Ah, porque a moça até formada médica já, né? Já é atuante médica, ela está fazendo mestrado, não é mestrado, pós-graduação, né? Em estado de São Paulo, na melhor faculdade. E dizem que ela entrou como cota. Mentira. Você vê, olha que loucura isso, Cíntia. Coloca a pessoa para poder entrar, mesmo que seja por cota, tá? Uhum, Nesses programas. Eles são super concorridos, mesmo que seja cota. E imagina, para você entrar, por exemplo, numa pós-graduação, você tem que ter feito graduação primeiro. Você uhum. entende que vai tendo um monte de filtro para Sim. chegar lá, e aí Ah, desmerece a capacidade da pessoa. Você entende? E aí, provavelmente, ela não deve. Talvez na pós-graduação, é que aí na pós-graduação eu não lembro se. A questão, porque aí não é mais. É porque quando você vai para pós-graduação, o que você fez de educação básica não conta mais, tá? Aí eu acho que sim, na pós-graduação talvez, tá? Ela pode. Mas mas. você entende que não é que assim a vaga é dela. Ela vai disputar com todos os outros cotistas que estão tentando a vaga. Sim. Não, e as pessoas É também são muito. muito leigas com essas cotas, né? Sim, sim. Eu acho que faltou um processo de educação da população mesmo, para entender, olha, não é porque a pessoa é preta que automaticamente ela tem garantido. Na verdade, ela passa por um processo também, que às vezes é mais concorrido, viu? Porque, por exemplo, se tiver muita gente prestando aquela. Porque não são tantas vagas que são abertas, tá? Então, por exemplo, um processo seletivo que tem. Eu vou te dar um exemplo do processo seletivo do mestrado aqui, de educação. Uhum. Abriu 24 vagas. Sabe quantas destinadas à cota? Hum. Uma vaga. Sabe quantos candidatos teve no geral? 200. Sabe quantos pretos? 70. Você entende que esses Aham. 70, se eles forem disputar por cota, eles disputam uma vaga. Então não compensa. Às vezes não compensa, é sério. Às vezes, dependendo do que você vai. Se for processo seletivo muito concorrido, é mais interessante você disputar só não pela concorrência, você não disputar pelas cotas. Só que falta, acho que, essa educação da população para entender. É porque traz um viés muito que é discriminatório mesmo, de racismo estrutural, que. Imagina, por que a pessoa tem que ser privilegiada? E, na verdade, se parar para pensar, não é um privilégio. Está mais numa dimensão de oportunizar fazer essas pessoas sonharem do que Uhum. ser privilégio. Dependendo da situação, por exemplo, essa menina, se ela for para uma pós-graduação muito concorrida, ela talvez tenha tido mais concorrência para uma. Vai abrir lá, sei lá, 15 vagas, talvez uma vaga só era de cota. Sim. Entende? Uhum. Porque dá a impressão, porque não dá uma impressão que parece que todas as vagas são disponíveis para quem é cotista, e não é verdade, é uma parcela pequenininha. Porque a gente não, assim, a gente não sabe mesmo, na verdade, né? Isso, Você não, a isso. gente é muito leigo nisso, porque meu filho prestou a prova do IFTM aqui, né, em Tuiutaba, ele passou na primeira chamada, hoje foi a inscrição, né? Só que semana retrasada, foram, vamos falar, as cotas para os pretos, né? E o menino tirou 7. Tipo assim, a menor nota. Ele entrou. É que devia ter só ele, talvez, prestando, né? Porque, por exemplo, se tiver realmente só um candidato, que dependendo do curso, você pode não ter concorrência de cota, que também isso pode acontecer, né? E aí tem que ver também, porque assim, quando a gente define a nota de entrada, funciona dessa forma. Todo ano, todo semestre a gente recebe no curso uma solicitação da reitoria, da universidade ou do instituto, Uhum. perguntando qual é a nota mínima para a pessoa entrar. A gente tem que definir a nota mínima. Então, provavelmente Sim. no IF eles colocaram uma nota mínima mais baixa, porque talvez seja um curso que não tenha tanto cotista que procure. Então, para garantir que pelo menos uma das vagas seja ocupada, então isso é feito às vezes, sabe? Tá vendo? É um negócio muito complexo que realmente a população em geral não sabe. Eu só Não. sei disso porque eu estou na universidade, né? E como eu participo de colegiado, essas coisas, você vai aprendendo, porque eu não sabia de nada também. Aí eu fui aprendendo ao longo do tempo, assim. Quando eu fui corrigir a prova do meu filho, eu falei assim, não, você não passou não, porque ele tirou 15 na prova, né? Eu falei, não passou não, era 30 questão, falei, não passou, porque eu pensei que era altíssima a nota, né?
Aí, quando ele falou, eu passei, mãe. Eu falei, passou? Como? É que às vezes, quando tem uma concorrência, se for um curso, por exemplo, que tem concorrência mais baixa, você consegue ingressar com uma nota mais baixa, né? Acontece isso aqui na UFTM. Então, por exemplo, na medicina, a nota que você precisa para entrar, ela é absurdamente alta. Aí, por exemplo, na biologia já não é tão alta. Entende? Sim. Porque aí depende da concorrência do curso. Então, provavelmente nesse caso aqui, o menino conseguiu entrar com 6, é porque deve ser um curso que tem pouca concorrência. Então, as vagas de cota, elas acabam, se tiver, por exemplo, um candidato ou 2, eles acabam ocupando. Mas isso não é a regra, né? Isso são mais exceções do que regras, na verdade. É bom que a gente vai entendendo mais um pouquinho. Sim, não, mas a ideia dessa aula, eu até tinha pensado em tirar essa parte da lei de cotas. Porque teve um semestre que eu dei essa disciplina, e aí a turma criou muita confusão. Tinha um pessoal meio reaça, assim, na turma, e foi, assim, foi num contexto político também que não era muito favorável, e aí foi bem desconfortável, assim, aí eu falei assim, não, mas eu preciso trazer, porque eu preciso fazer as pessoas entenderem que não é bem isso que a gente, na perspectiva do senso comum que a gente pensa, que é um pouco diferente, assim, que não traz uma oportunidade, mas não é uma vantagem absurda em cima do resto da verdade. População, né? Mas ainda bem que, pelo menos, consegui te convencer, assim, porque a ideia aqui é fazer as pessoas entenderem. Não, eu me convenceu porque, assim, eu não sabia esse lado, né? Tanto é que eu ficava contra. Eu falei assim, a pessoa tirou a nota baixa lá e ainda passa. Eu falei assim, eu não concordo com isso. Eu não concordava mesmo. Eu sempre debatia, né? Mas é porque a gente não sabe o que está por trás. Não é explicado para a população, só joga a ideia sem explicar. Isso. E aí cria sabe, que é um mal-estar, né? Aí você imagina, por exemplo, a pessoa que entra por cota. Por que eles não comentam que eles entraram por cota? Porque dá a impressão que eles são menos. E aí, quando você pega os estudos com esses cotistas, eles todos têm desempenho superior a quem entrou por ampla concorrência. Mesmo que eles tenham entrado com uma nota 6, por exemplo. Só que aí, quando a oportunidade é dada para eles aproveitam. Taxa de evasão é menor, tem um monte de dado aí que valida, sabe? Assim, Só que isso não chega na população em geral. A gente sabe que está dentro da universidade, né? Que é um problema da universidade. A universidade tinha que ser mais dialógica com a população. A universidade fica no mundinho dela lá, se achando, sei lá, um castelo da Idade Média, que é bem isso. Até aqui na UFTM, por exemplo, o campus que eu trabalho, quem anda aqui de Uberaba sabe, a Univerde fica fora da cidade. É bem aquela ideia de castelo, sabe? Longe. E mesmo a unidade aqui no centro, ela parece dá até medo de entrar, porque é meio, sabe, tem um prédio mais antigo, ele é muito grandioso, que era a Faculdade de Medicina, que é o campus 1 que é frente do mercado municipal. Ele é muito imponente, ele te dá até eu, quando eu vou lá, eu me sinto meio constrangido. E tem o que dá frente do hospital, que é um prédio que tem um negócio de vidro assim verde, que é lindo, mas ele é muito imponente também. Aí tem uma escadaria enorme para você chegar, sabe? Muito interessante. A própria arquitetura, você vê que dá uma afastada. A unidade que eu trabalho, ela é grandiosa, mas não nesse sentido. Os prédios não são bonitos, sabe? É um negócio... Só que fica longe, né? E aí é uma área enorme, cheia de prédio gigante, assim, que fica bem fora da cidade. Eu gasto para chegar lá, se eu pegar a trânsito, eu gasto mais de 20 minutos. E Uberaba, você não demora tanto para ir nos lugares. Assim, é porque fica bem fora, é que eu moro perto do centro também, né? E ela fica bem afastada. O IF também. Aqui fica bem afastado. Mas bom, foi muito bom. Mas essa ideia. Mas é isso, mas é erro da universidade. A universidade tinha que falar mais com a população, sabe? Isso é um pouco desse lugar de olha como eu sou rei e rainha aqui da É verdade. Mas foi muito bom. Muito bom. Obrigada. Tranquilo. Pessoal, mais algum comentário, mais alguma questão?